TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Com muita alegria no coração, queremos aqui saudar todos vocês. Agora começa nesse momento aqui pela TV Imaculada o programa Respostas. Nossa saudação é o Padre Adriano. Queremos saudar todos vocês, o nosso programa ao vivo. Nós que estamos fazendo este caminho também já aí no início desse ano de 2023, que muitas bênçãos e muitas graças desçam sobre sua vida, sobre seus projetos, sobre seus sonhos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a você que nos acompanha aqui pela TV Imaculada, essa rede que evangeliza, essa rede de TV, de rádio, que traz esperança, que traz com certeza para todos nós uma luz nesse nosso caminho. E o programa Respostas, como vocês já conhecem, e se você não conhece, tem a oportunidade de começar a conhecer hoje, seja mais uma vez. Queremos dizer, para você de modo especial que está participando do programa pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E nós temos 3 blocos, onde nós marcamos 3 momentos de encontro, com pequenos intervalos. E nós estamos começando no primeiro bloco, um momento de leitura, de reflexão, a partir de um texto que nós chamamos um texto bússola, né? Quando fala de um texto bússola, significa que não é um texto qualquer, é um texto de orientação, é um texto, aspas, normativo para nós, que deve ser considerado para que nós possamos entender o caminho da Igreja no hoje da sua presença histórica como Igreja peregrina neste mundo. No segundo e terceiro bloco, a sua pergunta é respondida aqui pelo programa Respostas. Nós temos aí perguntas que nos vêm de todos vocês, que trazem suas dúvidas, exatamente porque queremos fazer nosso caminho iluminados, seja pela nossa fé, por aqueles elementos, por aquela sabedoria oriunda da Palavra de Deus e também das grandes reflexões da nossa fé, da nossa igreja. E daí, tá tudo bem com vocês? Tudo na paz? Clima bom hoje, relativamente falando, e queremos então começar o trabalho já a partir de uma leitura que nós vamos colocar então para vocês, porque esse texto fala de um tema que toca o coração de todos nós, né? Tá falando do matrimônio. É verdade que para muitas pessoas, quando se fala de matrimônio, está tocando numa ferida, né? Decepção, não deu certo. Então, mas a gente precisa olhar aqui na perspectiva de Deus. A gente pode estragar o projeto de Deus, infelizmente, mas qual é o projeto de Deus? Nós estamos falando já há um tempo no programa, dentro do tema do matrimônio, a promoção da dignidade do matrimônio e da família. Esse é o tema mais amplo do documento que nós temos refletido nos últimos programas. E de modo especial, hoje é a segunda parte de um tema que toca o caminho das famílias, o caminho do casal no matrimônio. Então o tema, que é um subtítulo, mas é o tema propriamente dito da reflexão de hoje, o progresso e a promoção do matrimônio e da família. Vamos agora para a leitura. A gente gosta aqui no programa de colocar vocês em contato com o texto original, tá? Isso é muito importante para nós. Nós somos capazes de refletir, de ir às fontes. Então vamos agora para a leitura, né? Presta muita atenção no texto. E aí a gente vai voltar na sequência para a reflexão. Já voltamos. Boa leitura. A promoção da dignidade do matrimônio e da família. O progresso e a promoção do matrimônio e da família, parte 2. Os cristãos, resgatando o tempo presente e distinguindo o que é eterno das formas mutáveis, promovam com empenho o bem do matrimônio e da família, com o testemunho da própria vida e cooperando com os homens de boa vontade. Deste modo, superando as dificuldades, proverão as necessidades e vantagens da família, de acordo com os novos tempos. Para alcançar este fim, muito ajudarão o sentir cristão dos fiéis,
a retidão de consciência moral dos homens, bem como o saber e competência dos que se dedicam às ciências sagradas. Os cientistas, particularmente os especialistas nas ciências biológicas, médicas, sociais e psicológicas, podem prestar um grande serviço para o bem do matrimônio e da família, se juntando com seus esforços, procurarem esclarecer mais profundamente as condições que favoreçam a honesta regulação da procriação humana. Gaudium et Spes. A importância de uma reflexão dessa é muito grande para nós, porque nós estamos diante de um tema nuclear onde nós buscamos entender, compreender o matrimônio e a família a partir do projeto de Deus, a partir da perspectiva cristã. É bom dizer isso para vocês, porque nós sabemos que existem muitas considerações em torno do tema da família, né? E nós podemos até dizer que existem inúmeras perspectivas de abordagem desse tema. Então a gente está sendo honesto com vocês. Nós estamos colocando o que aqui? A perspectiva da fé cristã. Como é que a fé cristã pensa o matrimônio? Como é que a fé cristã pensa a família? E já nós partimos de um pressuposto teológico fundamental. A família é um projeto de Deus. Se é um projeto de Deus, como é esse projeto? Como Deus pensou a família? E aqui vocês vão perceber que volta e meia nós abordamos um tema que já foi falado lá atrás, mas vai ser necessário agora trazer de novo. O tema que duas funções e duas missões, vamos assim falar, nós podemos atribuir à família do ponto de vista da fé. Tem outros aspectos, tá? É claro que se você for falar, pega cada um desses dois pontos, você vai esmiuçando e você vai chegar às várias outras conclusões, como por exemplo, a dimensão da educação da prole, que é ligado ao segundo objetivo. Se enfatizou por muito tempo a dimensão da procriação. A finalidade do matrimônio visa a procriação. Não é que a igreja deixou de acentuar e de ressaltar esse aspecto. Como eu falei para vocês, ligado à questão da procriação, está também o papel fundamental da família na educação do filho, da filha, partilhados em suas devidas instâncias dentro de um projeto de sociedade com a escola e com o Estado. Mas jamais esta missão deve ser substituída. Volta e meia vocês percebem a igreja reagindo a algumas tentativas de psicologia social ou até mesmo de psicologia de visão política que quer abarcar o núcleo da formação da criança. É claro que nós não podemos pensar a criança como uma propriedade da família, como um ser isolado dentro de uma sociedade. E aqui nós vamos pedir também, a família sabe que tem que contar com a ajuda da escola, a família tem que contar com a ajuda da igreja, né? Falo do nosso caso católico, da paróquia, né? Da catequese, os nossos irmãos evangélicos, né? Da própria comunidade, da escola dominical, enfim. É um conjunto de instituições que auxiliam, vamos assim usar o termo, que auxiliam a família nesse processo de educação e de construção da prole. É na família que o caráter, de modo estritamente falando, né? Especificamente falando, é na família que se forja o caráter da pessoa. Se você for fazer um pouco de estudo, não precisa nem ser um grande doutor na área de psicologia das idades, você vai perceber que o caráter da pessoa tem relação ali com os primeiros anos da vida de uma pessoa, né? Eu não tenho dados aqui agora exatos, matemáticos, para passar para vocês, mas todos nós já sabemos, e a psicologia é capaz de nos reafirmar, que os primeiros anos eles são fundamentais nessa formação do caráter, tá? E o caráter, eu estou falando daquilo que é sólido, né? Outros comportamentos, vícios, a gente vai poder estar mudando, né? Mas o caráter é muito difícil de mudar de uma pessoa, hein, gente? O caráter, eu estou lidando com o núcleo ali, né, da personalidade, como ela se estruturou. Mas também, junto com a dimensão da procriação da prole, tem a dimensão do bem dos cônjuges, né? O amor, a comunhão, aquela comunicação que passa também para o elemento físico, toda a dimensão da corporeidade, né? Onde a própria relação sexual é expressão, é comunicação, né?
não é simples satisfação de desejo de duas pessoas voltadas para si mesmas, mas duas pessoas que confluem no mesmo desejo, no mesmo amor, numa mesma meta, e onde esses corpos se unem também fisicamente para demonstrar a extrema intimidade, a extrema relacionalidade própria desse tipo de relação, né? Então, hoje, no texto de hoje, nós estamos percebendo que também se entrelaçam esses dois objetivos da família. E é interessante que a igreja está convidando os cristãos, primeiro pelo próprio testemunho. Promovam com empenho o bem do matrimônio e da família. Não dá para ser cristão e ignorar a necessidade que a gente tem de acompanhar, de promover o bem do matrimônio e da família. Gente, isso inclui, pelo amor de Deus, né? Isso inclui o respeito também pela pessoa casada, né? Isso inclui o respeito, né? Por que a gente ficar procurando pessoas que já têm um compromisso? É pesado a gente perceber que nós relativizamos tanto em alguns aspectos a moral que nós não distinguimos mais, né, uma pessoa comprometida num relacionamento, no matrimônio. Como é que eu vou promover o matrimônio? Evitando criar situações onde eu vou dissolver, né, o núcleo. Claro que quase sempre essa responsabilidade moral recai sobre a mulher, que existe um estigma, né, sobre inclusive é a mesma sociedade que condena a mulher, é a mesma sociedade que objetifica essa mulher, né? Porque é aquela ideia da mulher e a amante, né? A mulher, ela tem que ter esses dois papéis na ideologia machista da nossa sociedade, né? Porque a mulher é aquela santa, aquela pura que tem que andar de véu o dia inteiro, né? Mas a amante não, a amante tem que ser aquela que, né? A gente sabe as reticências, o que o padre quis dizer, né? Mas não, o matrimônio cristão não pensa a amante e a esposa em duas pessoas distintas, mas numa única pessoa. Por isso que a gente acha bonito quando o marido, né, quando o esposo faz a homenagem para a mulher, olha, eu tenho amiga, a mulher, a esposa, nesse bom sentido, a amante na mesma pessoa. Exatamente, porque esse é o compromisso que o cristão se coloca. Então, o respeito, né, também pelo homem casado, pela mulher casada. Precisamos deste respeito. Se trata de promover o empenho, o bem do matrimônio e da família. E como é que o cristão faz isso? A igreja está falando aqui que os cristãos fazem isso primeiro pelo testemunho da própria vida e também pela cooperação com os homens de boa vontade. E aí o texto, vocês percebem, vai chamando o Estado, vai chamando os médicos, a todos se envolverem neste processo de promoção do bem, do matrimônio e da família, até porque uma coisa está profundamente ligada à outra, né? E a gente percebe que a desestruturação familiar, gente, não precisa ir muito longe. A desestruturação do seio familiar repercute sobre a vida das crianças. A gente sente, a gente percebe. Aliás, hoje se faz uma pesquisa que boa parte também, inclusive, dos próprios seminaristas, os candidatos à vida religiosa e à vida sacerdotal, hoje, né, o quadro de origem familiar destas pessoas já são quadros bastante comparáveis, né, àqueles grandes dramas e aquelas grandes crises que nós encontramos um pouco na sociedade de hoje. Então a gente percebe que isso interfere necessariamente sobre o andamento da personalidade, tem dimensão de trauma, dimensão de ansiedade, de diversos problemas oriundos desta dimensão, né? Então, os cristãos têm que ajudar a família a superar as dificuldades, a brigar por políticas públicas voltadas para a família, para a promoção, olha só, das necessidades, né, da família, de acordo com os novos tempos. É claro que a gente tem que pensar sempre contextualizado, de maneira contextualizada. E para alcançar esse fim, os cristãos devem, né, olha só, os cristãos devem pedir a ajuda de gente competente, por exemplo, de quem que se dedica à ciência sagrada, a ajuda de especialistas nas ciências biológicas, médicas, sociais e psicológicas. Eu estava falando lá no início, né? Como a psicologia também pode prestar um grande serviço para o bem do matrimônio e da família. Então,
O que o documento está falando aqui nessa parte? Vamos juntar os esforços, vamos juntar todo mundo com este objetivo de promover o bem do matrimônio e da família. Colaboremos todos, seja no nível pessoal, no respeito. Vamos blindar neste sentido, né, as famílias, tomando cuidado também para que a gente não isole a família dentro desses contextos sociais, porque essa interatividade e essa colaboração é importante. Chegamos ao final então desse primeiro bloco, com essa reflexão sobre a promoção do bem do matrimônio e da família. E nós vamos agora para o nosso intervalo e já voltamos para o segundo bloco do programa Respostas. Estamos de volta, como a gente prometeu, depois de termos refletido no primeiro bloco sobre o tema da promoção do bem, do matrimônio e da família. O texto falava da importância de todos os agentes, de modo especial estão implicados os cristãos, né? Os cristãos. E nesse sentido, agora nós vamos para a questão das perguntas e respostas, por isso é muito bom lembrar para vocês de novo. Como é que eu participo do programa Respostas? Olha só, tem disponibilizado para você o telefone 99-347-0532. Vou repetir, 99-347-0532. Você pode enviar suas considerações, sua pergunta para nós. Falando em pergunta, nós vamos agora começar com a pergunta que de certa forma já apareceu aqui no programa Resposta outras vezes, mas é sempre bom trazer de volta, porque é uma questão que implica a nossa visão religiosa, nossa visão de mundo, e aquilo que implica essa dimensão religiosa na nossa existência, na nossa forma, inclusive, de compreender e de lidar com a realidade. Essa pergunta veio do João Bosco, lá da Vila Taquaruçu. Uma saudação muito carinhosa ao pessoal da Vila Taquaruçu. Obrigado, João Bosco, pela sua pergunta. A pergunta do João Bosco é a seguinte, gente. Entendo existir aquilo que chamamos de, ele coloca aspas, provações. No entanto, não acredito que Deus nos manda o sofrimento para testar a nossa fé. Mas esse sofrer faz parte das limitações da natureza humana. Estou correto? João Bosco, é importante ressaltar na sua pergunta que nós estamos completamente de acordo quando o seu raciocínio afirma: não acredito que Deus nos mande o sofrimento para testar nossa fé. A ideia de que um Deus mande, envie o sofrimento e que nós tentemos, dentro dessa busca de compreensão do problema do mal e do sofrimento que aparece, que não tem como negarmos, que está de maneira muito presente no cotidiano das nossas vidas. Basta ligar a televisão, basta acessar as redes sociais, ler um jornal, que a gente vai perceber que nós não podemos ignorar a dimensão do sofrimento. O sofrimento é um irmão que se afasta e de repente ele se aproxima da nossa vida. Aí as inúmeras tentativas da explicação para a origem ou para a gênesis desse mal, aqui nós vamos ter diversas perspectivas de pensamento filosófico e teológico. Já vou partir do pressuposto, João Bosco, da conclusão que nós não podemos chegar. A conclusão a qual não podemos chegar. Que seja Deus a origem desse mal. Que seja Deus a fonte do mal. E aqui eu quero parafrasear a frase, não sei se de Padre Zezinho. O que importa aqui nesse momento é a própria frase em si. Deus não sabe não amar. Deus não consegue não amar.
Então, de Deus não pode vir, na interpretação cristã, tá? De Deus não pode vir o mal. E aí, como a gente explica a visão do mal na perspectiva cristã? Se você olha a Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura é aquela que aponta que, na sua manifestação mais drástica, a consequência desse mal é a morte, chamada também dentro do contexto pascal da última inimiga a ser vencida. Ou seja, o mal, na sua força mais potente, causou a morte. E aí, a Bíblia, num determinado momento da sua tradição, liga a morte como consequência do pecado. E esse pecado, visto do ponto de vista da fé, como um rompimento da relação com Deus por causa de uma atitude de autonomia absoluta da criatura em relação ao seu Criador. Vamos falar assim em palavras simples? Uma conclusão que a gente tem que chegar, João Bosco, é que Deus não é a origem do mal. Nós temos que tirar Deus desta história. Tirar Deus no sentido de não ser Ele a causa deste mal. E como que a gente faz com o mal que a gente toca no cotidiano, inclusive das nossas vidas? Seja por experiência, seja por simplesmente ter a capacidade de olhar ao nosso redor. Olha o mal, as injustiças, né? Veja a situação dos Yanomamis, a situação de quem está passando fome. Muitas desses males encontram sua origem na ação do homem. Então nós vamos remeter a origem, a gênesis deste mal, na perspectiva bíblico-cristã, bíblico-teológica, a uma dimensão ligada à historicidade, a dimensão da história, a dimensão decisória, a dimensão de escolha e de liberdade humana. Então, nessa perspectiva, aí a gente pode tentar aqui distinguir mal moral, mal físico, o mal psicológico, o mal na perspectiva espiritual, né, que nós temos dentro da nossa compreensão, cosmovisão cristã, a ideia inclusive da personificação do mal, né, que é colocado como aquele que é o outro lado da face de Deus, que não pode ser colocado no mesmo nível do poder, da força de Deus, porque senão nós nos tornamos aqui maniqueístas, mas nessa personificação do mal, ao qual nós denominamos diabo, Satanás, o mal, o inimigo, como o pessoal da renovação gosta de falar. Então, aqui se nós procurarmos a origem deste mal, nós vamos perceber que a existência em si comporta esse mal e nós temos que lidar com ele. E mais do que buscar uma causa, né, um porquê deste mal, nós seríamos convidados, numa perspectiva de sentido, já que nós fazemos a experiência do mal, encontrarmos um para quê. Para que o mal? E a dimensão da provação, ela é pensada aqui, João Bosco, essa dimensão da provação é pensada numa perspectiva teológica em que uma ocasião negativa se torna a fonte de um crescimento, de um amadurecimento. Quem de nós, por vezes, não amadureceu no momento de crise, no momento de dor, no momento de dificuldade da vida? Eu já encontrei pessoas que se converteram, mudaram completamente a perspectiva de vida no leito de um hospital. Sim, já encontrei pessoas que foi capaz de fazer uma metanoia radical a partir de uma experiência de provação, vamos assim dizer. Então vejam que a provação em si, olhando para além da sua causa, nós vemos que como é que nós, cristãos, nos deparamos com o mal, sobretudo quando faz sofrer o inocente. E aqui entra a dimensão da compaixão, aqui entra a dimensão do amor, que se debruça sobre a fragilidade
para exatamente sanar a dor, o sofrimento. Então, nossa relação com o sofrimento é na tentativa de encontrar um significado que seja capaz de colher a ocasião de sofrimento como aprendizado, como crescimento, como aperfeiçoamento, como amadurecimento no nosso processo de aperfeiçoamento, de conversão e de santificação. Então, como é que nós procuramos, como é que o ser humano faz, então, quando ele se depara com o fenômeno do sofrimento? A busca de um sentido, a busca de um significado, que para além de si mesmo deve nos ajudar a encontrar um horizonte que seja capaz de não nos levar ao total desespero. Por que é o desespero? A falta crônica da esperança. A morte da esperança, a morte total da esperança nós chamamos desespero. É quando a gente chega a um tal patamar de confronto com o sofrimento que eu me deixo sucumbir completamente pela força desse sofrimento. E daí nós precisamos, então, na busca de significado, João Bosco, do sentido, né? Mais do que olhar o sofrimento como ocasião de teste da fé, né? Haja vista que existem passagens do Antigo Testamento, por exemplo, do Novo, a tempestade acalmada, homens de pouca fé, veem a tempestade coloca em crise nossas concepções, porque quando tudo está bem, está fácil louvar a Deus, mas e daí quando vem o problema? E daí quando vem a dor? E daí quando nós somos confrontados com a pergunta intrigante? Não basta dizermos que Deus existe, mas a pergunta associada a esta questão não menos angustiante: Ele se importa conosco? Porque entra aqui a questão, né, João Bosco, a questão da confiança em Deus. Então veja, o Senhor é o meu pastor, a tradição do Salmo, que fala que me leva por caminhos, né, que me faz passar pelo vale da sombra da morte. Vejam, não é um Deus que evita necessariamente o sofrimento, mas é o Deus que se coloca ao lado do ser humano. E a representação máxima dessa solidariedade de Deus com quem sofre está na cruz, João Bosco. Está na cruz. A cruz é a expressão máxima, ao ponto de ser chamada a resposta de Deus ao problema do mal. Está na cruz. Deus se faz vítima com as vítimas. O inocente que padece. Então, a dimensão do sofrimento humano é experimentada pelo Filho de Deus, que, inclusive, toca esta última inimiga com a qual ele luta para vencer, para poder nos dar, na perspectiva já do mistério pascal, a reversão do quadro de aniquilação do ser a partir do sofrimento. Então, o cristianismo oferece uma sabedoria de vida, uma resposta que não é capaz de dar uma explicação exaustiva, mas que nos fornece o significado que vai dar suporte para o enfrentamento do sofrimento, que nos leve a dar a ele um significado, a dar a ele o que nós chamamos de um sentido. Inclusive, São Maximiliano Maria Kolbe é um exemplo para nós nesta perspectiva, quando se coloca à disposição para morrer no lugar de uma outra pessoa e assume essa dimensão do martírio como uma missão. Aqui nós vemos a identificação máxima com o martírio de Cristo. Com Cristo, que é o mártir dos mártires, a vítima das vítimas. Então a dimensão Deus, não podemos falar que Deus não toca a dimensão do sofrimento, que Ele toca. Então, e também, João Bosco, para não tentando aqui, porque a sua pergunta é muito complexa, e por questão de honestidade, a gente não pode chegar aqui numa questão dessa e dizer que nós temos a fórmula do bolo, mas ver que na nossa identificação com Cristo que sofre, o Jesus abandonado, do que os focolares assim chamam, o movimento dos focolares, o Jesus abandonado, no qual eu me identifico com a minha dor, é este Cristo que, a partir do mistério do seu encontro com a debilidade, com a fragilidade humana, a gente vive esta fragilidade não mais sozinhos,
não mais sem um sentido que seja capaz de nos ajudar a olhar para além da dor e não perder a perspectiva da esperança. É isso que o mistério pascal faz na nossa vida, de modo que Cristo sofre por nós, mas Cristo também sofre em nós. Né? Tem coisas atrozes que acontecem ao nosso redor e a gente sabe disso. Sabemos que Deus escolheu o lugar das vítimas. E Deus não sofre só por nós, mas Deus também entra no sofrimento, na comunhão do sofrimento com o sofrimento humano, de modo a sofrer em nós. Você está sofrendo? Cristo está sofrendo em você, em mim. Então, esta dimensão da compaixão divina que leva até as últimas consequências, sua identificação com o sofrimento, mas ao mesmo tempo se torna o suporte para o mantenimento da esperança e da superação. Muito obrigado, João Bosco, pela sua pergunta, que não é nada fácil. O padre, suou aqui, hein? Tá certo? Mas não tenho, João Bosco, a pretensão de dar uma resposta exaustiva, porque essa sua pergunta é bastante espinhosa também para a filosofia e para a teologia. Nós vamos para o nosso intervalo também para o padre dar uma descansada aqui, né? Um segundo. Gente, nós já voltamos então após o intervalo. Até daqui a pouco. Aqui a gente faz a promessa que a gente cumpre, já estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Respostas. Como a gente sempre fala aqui, o tempo voa, né? Mas que bom poder estar aqui com vocês no programa Respostas, aqui com essa equipe da TV Imaculada, a qual eu agradeço sempre, né? Porque o pessoal dá maior força aqui pra gente e o nosso objetivo aqui, sobretudo, é trazer luz, né? É poder ajudar, é informar e nos ajudar nesse caminho. Nesse caminho de busca constantemente da realização do nosso bem e do bem de todos, do bem comum, né? Eu penso que essa tônica desse programa está sempre tendo essa perspectiva do bem comum. Vamos agora para a pergunta da Sônia, lá do Rita Vieira. Saudação muito carinhosa para todo o pessoal do Rita Vieira. Padre, pergunta da Sônia. Qual é o sentido da Igreja Católica no Brasil realizar a campanha da fraternidade? Os temas são todos de cunho sociais? Fala um pouco do tema deste ano, se possível. Sônia, nós tivemos um evento marco da nossa fé que nos ajuda a redimensionar diversos aspectos num processo de reforma da Igreja que passa necessariamente por aquilo que no italiano nós chamamos de aggiornamento. O que é aggiornamento? Traduzindo, atualização. A fé, ela tem uma dimensão de fundamentação, de fundamentos, né? E nós precisamos, na leitura que nós fazemos da realidade, ter presente sempre esses fundamentos, mas não numa perspectiva legalista, mas uma perspectiva que seja capaz de iluminar os contextos, de iluminar a vida. Essa perspectiva nova, em certo sentido, ela vem, porque é nova em certo sentido, ela vem sobretudo a partir de quem entendeu realmente o que significou a reforma que o Concílio Vaticano II trouxe na Igreja. Qual que é o problema, Sônia? Que muita gente não aceita essa reforma. É quase sempre o mesmo grupo que vai, inclusive, julgar as ações dos papas, quando na verdade o Papa está fazendo nada mais, nada menos do que atuar o próprio concílio. E na visão que a reforma traz, uma das coisas que muda na nossa compreensão de mundo, na nossa compreensão, não no dado da fé, é por causa de uma leitura mais profunda do dado da fé, é que nós não podemos criar uma realidade, um paralelismo entre realidade profana e realidade espiritual. Ainda que possamos manter nas nossas terminologias tais termos, nós não estamos falando, podemos admitir uma distinção, mas não uma separação destes âmbitos. É aquilo que vai nos levar, por exemplo, a entender que eu sou
homem de fé na prática religiosa, perdendo depois todo um leque de dimensões da própria existência na família. Nós falamos do tema da família agora há pouco. É um tema profano ou é um tema de fé? O matrimônio e tantas outras realidades. Então, enquanto você mantém esses mundos paralelos que não se tocam, nós vamos ouvir essas asneiras que você provavelmente deve ter escutado, né? Que a campanha da fraternidade atrapalha a quaresma. É uma asneira sem fim. Primeira coisa que eu sei quando uma pessoa afirma isso, é que essa pessoa é uma pessoa contra a reforma. Tá? É contra a reforma do Concílio Vaticano II, desconhece, inclusive, um documento que quem leu jamais faria uma pergunta uma afirmação desse gênero. A Gaudium et Spes, que é inclusive o documento que nós estamos tratando hoje. Vocês perceberam como que a Gaudium et Spes reconcilia o diálogo entre igreja e mundo? Para que a igreja possa dizer, inclusive, olha, isso aqui está ótimo, mas isso aqui não dá. Isso aqui vai ferir a dignidade humana. Isso aqui é incompatível com a nossa fé. Mentira quem diz que a reforma trouxe um conluio entre igreja e mundo. É mentira. Tanto que a categoria luzes e sombras são categorias que o concílio usa para falar do quê? Da modernidade. Nós não vamos deixar de dizer para a modernidade, olha, isso aqui não dá. Isso aqui desconstrói o ser humano, isso aqui fere a dignidade humana da criatura, criada à imagem e semelhança de Deus. Fere essa imagem que está impressa pelo Criador na criatura. Então, a campanha da fraternidade, uma iniciativa que todo ano recebe, inclusive já faz um bom tempo, desde João Paulo II, recebe inclusive uma mensagem específica do Vaticano. Se o Vaticano, se a Santa Sé, se o Papa mandou uma mensagem, o que está querendo dizer para nós? Você acha que o Papa mandaria uma mensagem congratulando a Conferência Episcopal e o Brasil por essa iniciativa tão bela, se ela não fosse justa? Se ela não fosse de acordo com a fé? Então hoje existem inúmeros padres que, seguindo seus próprios caminhos e de suas respectivas bolhas, das suas tendências, estão reduzindo quase a nada a campanha da fraternidade. Porque quando a quaresma diz assim, conversão, temos que dar nome do que a gente precisa se converter. Então tem as dimensões, dimensão pessoal, dimensão eclesial, mas dimensão social. A campanha da fraternidade identifica um pecado social que precisa ser atingido. Porque se nós continuarmos dizendo que campanha da fraternidade não tem nada a ver com a fé, nós não podemos reclamar que amanhã as pessoas digam, mas isso não tem nada a ver, sexualidade, gênero, família, não tem nada a ver com a fé. O econômico, gente, não tem nada a ver com a fé. Por que o rico da parábola de Lázaro está no inferno? É porque ele não rezou o terço? É porque ele não foi à missa? Esses paralelismos criam essas esquizofrenias religiosas e que o povo gosta. Não adianta a gente falar. As pessoas não querem tirar suas vendas. Não adianta. Não adianta. Nós mesmos estamos decretando a total irrelevância da fé em relação aos temas sociais. Porque são temas importantes. Basta perceber que quando você pega o compêndio de doutrina social da igreja, é pleno de citações da Sagrada Escritura e da tradição. É pleno de citações dos concílios. É pleno de citações dos padres da igreja. É pleno de citações dos grandes santos. Então faz tempo que a igreja tem um ensinamento social. Não é aceito, é desobediência. Padres que não assumem com responsabilidade,
cuidando, claro, para que o exagero do outro oposto também não aconteça, mas rejeitam em bloco a campanha da fraternidade, estão em absoluta desobediência ao caminho da igreja no Brasil. Não gosta de ouvir? Paciência. A campanha da fraternidade identifica um pecado social que nós temos que atingir. E a campanha da fraternidade desse ano? A fome. Porque agora a gente não pode mais falar de fome, porque as pessoas, no processo de polarização social, se identifica que qualquer pessoa que falar do problema da fome não pode falar mais. Por quê? Porque é partido. Agora vamos olhar o lema da campanha, é bíblico. Você já viu o texto base? Sônia, se você pegar o texto base da campanha da fraternidade, mas as pessoas não leem isso. Gente, é a coisa mais linda. A reflexão do ponto de vista bíblico tem toda uma teologia belíssima. E aí o lema da campanha da fraternidade, tirado do episódio da multiplicação dos pães, dá-lhes vós mesmos de comer. Não adianta ficar fazendo uma interpretação espiritualizante, porque Jesus sabia que aquela gente que veio procurá-lo, a maioria deles é gente lascada com fome, estão no deserto. Os apóstolos olham um para a cara do outro e vamos dizer, dispensa essa multidão e eles se virem. Isso não é papel da igreja, isso é papel do Estado. Mas gente, estão morrendo de fome. Essas pessoas não vão ter tempo de chegar nas casas porque elas já estão abatidas. Dá-lhes vós mesmos de comer. É o apelo da igreja. O tema da fome é um tema que a igreja fala há séculos. Tem esse tema já na patrística, mas essa esquizofrenia de uma bolha, né, de radicais, mas radicais na tendência, não na vivência do Evangelho, porque a radicalidade do Evangelho pede visão integral da existência. O homem todo e todo homem é salvo. Então a gente pega um aspecto, ressalta tanto esse aspecto, Sônia, e esquece toda uma dimensão que está por trás. Não está errado dizer que a quaresma tem uma especificidade, mas dentro dessa especificidade primordial entra uma campanha da fraternidade como proposta de conversão social. Meu Deus! Qual é o problema? Porque as pessoas querem continuar só confessando masturbação. Eu rezo a Deus que um dia uma pessoa venha no confessionário e diz: Padre, eu poluí o rio. Padre, eu pago mal meus funcionários. Padre, eu sou desonesto. Padre, eu sonego imposto. Mas vai se masturbar para ver se não está lá na fila do padre 5 minutos antes do padre rezar a missa. Que é esse acento louco, exagerado, esquizofrênico sobre a sexualidade, mas não consegue ver a doutrina social da igreja? Até quando? E dá desespero na gente, porque a gente sabe que hoje os padres que mais propagam esses enganos são aqueles que mais têm acesso, porque as pessoas querem ouvir isso. As pessoas querem ouvir isso. Querem a separação de um mundo ideal, espiritual, porque querem uma teologia que volte a refletir sobre a cor das asas dos anjos, o sexo dos anjos. Pelo amor de Deus, voltemos nossa vida. A fé ilumina todas as realidades. Então, primeira coisa que eu digo, tem que se formar, tem que aceitar a reforma do Concílio Vaticano II, tem que se converter. Porque as pessoas estão tão atacadas a próprias ideias que se fecharam de tal modo que estão nas bolhas de interpretação das coisas. E o problema é que todas as redes sociais, agora o que você recebe? Só recebe aquilo que você pensa, só recebe aquilo que está de acordo com as ideias que você tem. Você já não vê mais o outro lado. Não tem o sistema que está por detrás das redes sociais, é isso.
Só vai te apresentar ali aquilo que corrobora, que reforça a visão de mundo que você tem. Você não vai ver mais a visão do outro. Então, gente, a gente perdeu a perspectiva do todo. Qualquer pessoa que pergunta por que a campanha da fraternidade dentro da Quaresma é uma pessoa, no mínimo, na melhor das hipóteses, desinformada. Tá? Eu vou ficar com isso. Você está desinformado, porque você está pegando um ponto parcial e fazendo único, ele o único. A igreja tem algo a dizer sim sobre a fome. Desagrada você porque você tem seu ídolo político? Problema seu. A fé, a igreja vai continuar falando destes temas, tá? Então, posição política diferente de posição partidária, gente, pelo amor de Deus, tá? Eu sei aqui, né, que a equipe quando me manda essas perguntas sabe que o padre vai ter que ligar o ar-condicionado aqui hoje. Hoje nós estamos sem o ar-condicionado, porque esquenta, é isso mesmo. Provoca o padre, o que eu posso fazer, né? Eu sou inocente do sangue desse justo. Tá bom, gente. Muito obrigado pela sua pergunta, Sônia. E nós, com a pergunta da Sônia, já estamos chegando ao final do nosso programa Respostas e queremos agradecer a participação de todos vocês. Que Deus nos abençoe, sobretudo nesse ano que está aí iniciando, né? E que Deus nos conceda a graça, então, de estarmos juntos aqui pela TV Imaculada, semeando alegria, semeando paz, semeando informação num tempo de tanta desinformação, de tantas coisas desencontradas que nos oferecem cotidianamente. Vamos então pedir a bênção de Deus neste programa pela intercessão de Maria Imaculada, que assim foi invocada por São Maximiliano Maria Kolbe. E vamos então pedir esta bênção de Deus no final deste nosso programa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Maria Imaculada. Desça sobre você, sobre sua família, sobre seus projetos, sobre sua vida, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Na graça do bom Deus e depois de ter recebido sua bênção por intercessão da Mãe do Senhor, ficamos aqui com o nosso até logo, até o próximo programa Respostas. Até lá. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti. Porque tu me deste a vida